Imagina você descobrir que um escritor está basicamente reescrevendo a realidade e que você faz parte dele, você é basicamente um personagem nessa história. Essa é a ideia do filme A Beira da Loucura, um filme do John Carpenter, e que mesmo com um conceito muito legal, absurdo de bom, na verdade, acaba falhando em passar uma experiência realmente boa, realmente empolgante. Cara, me deu muito sono. Acho que eu bocejei umas 30 vezes nesse filme, porque o filme é realmente muito chato. Mas antes de falar do que eu não gostei do filme, a gente tem que ser justo e falar que ele tem os pontos bons dele. E o primeiro que eu falo realmente é o conceito do filme, é muito legal. Eu achei bem interessante mesmo, né? Desse escritor basicamente reescrevendo a realidade, apesar disso não ter sido muito bem explicado do como ele consegue fazer isso. Bom, pelo menos acho que não foi algum momento que eu cochilei do filme, mas esse é um conceito muito bom e o filme também, em outro ponto positivo, em alguns momentos ele acaba passando um bom clima de terror. Teve até um momento que eu levei um susto, foi um pequeno jumpscare que teve, que eu acabei me assustando. E esse filme ele tem uma grande influência Lovecraftiana, e é uma coisa que eu gosto bastante, né? Basicamente o que mantém a estrutura desse canal é basicamente o horror cósmico e o suspense, e eu gosto muito desse gênero, me empolga demais esses filmes. E eu tinha ouvido falar muito bem desse filme, por isso que eu fui atrás de assistir. E mantendo a linha dos pontos bons que eu achei, eu gosto muito da atuação do Sam Neill, né? Não é um ator espetacular, na minha opinião, mas ele sempre entrega o que é pedido pra ele, tanto em filmes como Jurassic Park, o Enigma do Horizonte, que é um filme bem melhor do que esse, afinal. E nesse filme também ele consegue entregar bem, né? Um personagem que acaba, né, entrando nessa loucura, realmente estando à beira da loucura. Ele consegue passar isso pra gente e é uma das coisas que salva o filme, assim, pra manter esse outro ponto bom que eu comentei. E outra coisa que eu gostei bastante foram os efeitos práticos do filme. Nossa, são muito legais, né? E vindo do John Carpenter, né? É o que a gente espera, né? Principalmente pelo que a gente viu em O Enigma de Outro Mundo. Pra mim é o ápice dele, é o melhor filme dele. E nesse filme entrega bastante, apesar de não mostrar tanto, né? Sempre pedaços, sabe? Tipo, como se estivesse num grande zoom, assim, na criatura. Você vê pedaços deles, assim, você nunca consegue ver completamente a criatura. Em um ou outro frame você consegue visualizar, mas é pouca coisa que você consegue realmente ter noção, diferente do Enigma de Outro Mundo, que você consegue ter uma dimensão melhor da criatura, você consegue ver ela melhor. E acaba melhorando muito o filme por conta disso. E nesse caso aqui, de A Beira da Loucura, acaba não tendo tanto esse apelo pro vislumbre da criatura, fica mais na parte psicológica mesmo. E pra mim, o conceito desse filme é uma coisa bizarra, sabe? Como eu mencionei antes, né? É um escritor que basicamente vai reescrever na realidade. Pra mim, é um dos melhores conceitos do filme, do gênero, mas eu não entendo por que eles não conseguiram entregar isso. Mas esse filme tem uma metalinguagem muito legal, sabe? Que é o que no universo do filme é algo totalmente ficção. Tipo, é basicamente os livros do Stephen King começar a virar realidade, sabe? E é muito bom. E eu não entendo por que não conseguiram entregar direito nesse filme. Minha opinião, pelo menos, tá, pessoal? Mas isso foi um conceito muito legal. E o filme acaba conseguindo passar um pouco dessa ficção que vai virando realidade, né? Com o personagem principal do Sam Neill entrando nessa loucura, né, de tipo começar a confundir, meu Deus, o que que é realidade, o que não é, sabe? E você sente um pouco disso, essa sensação acaba passando um pouco pra você. E agora falando dos pontos negativos desse filme pra mim, cara, eu acho que ele tem um ritmo muito lento assim, sabe? Principalmente o início até o meio desse filme é muito devagar. E eu acho que muita gente acho que acaba até desistindo de assistir o filme por conta disso, porque é tão lento, mas tão lento e acaba não sendo tão interessante assim. São pouquinhas coisas que acontecem ali que te despertam um pouquinho de interesse, mas logo você já perde e já você se dispersa. Eu, pelo menos, me dispersei bastante nesse filme. Tentei prestar atenção o máximo que eu consegui, mas tinha partes que era muito complicado, cara. E eu não entendo por quê, porque como eu mencionei antes, a ideia do filme é muito legal e como que isso não consegue te prender? E parece que esse filme ele nunca tem um ápice, sabe? Fica sempre no quase e não chega, né? E isso é bem incômodo, porque quando a gente assiste um filme, você espera que ele tenha o clímax dele e parece que não acontece no filme. É como se o filme ele sempre tá prestes a ficar bom, ele tá prestes a ficar bom, a ficar interessante. Só que daí, tipo, desanima de novo. E, cara, é muito problemático isso pra mim, cara. E me incomoda demais. Eu acho que o que deixa pior pra mim. Eita, deixa eu arrumar a câmera aqui. É, é de quem ele é, né, esse filme. Cara, é do John Carpenter, né? Basicamente um mestre do horror.
E quando você coloca isso comparado ao lado de O Enigma de Outro Mundo, cara, esse filme vira um rascunho. E falar, mas eu não tenho que comparar. Tem que comparar, porque é do mesmo diretor. O gênero é basicamente o mesmo, né? Que é um horror cósmico. Cara do céu, como que ele conseguiu errar nesse filme? Sabe? Chega até a doer. Como eu disse, é impossível não ter essa comparação, cara. Você vai comparar, não tem como não comparar, sabe? Você tá assistindo o filme e você já tá lembrando de O Enigma de Outro Mundo e começa a te incomodar, porque Enigma de Outro Mundo é tão perfeito, é tão fechadinho, que você assiste esse filme e você fala, nossa, acho que isso não tá pronto ainda, não é possível, cara, o roteiro desse filme não tá pronto. Não tá entregando o que deveria entregar, as sensações que deveriam entregar. É um conceito genial preso num filme sem impacto, sem identidade, sabe? Incompleto. Mas é claro, o filme ele não é uma porcaria completa. Não é uma porcaria. Tá longe de ser uma porcaria. Ele tem boas atuações, ele tem efeitos práticos muito legais, ele tem alguns momentos de tensão, de até susto que você leva, mas ele tem esses problemas que eu mencionei. Eu acho que isso baixa a qualidade dele assim num nível muito grande. E, cara, pra mim esse filme é um nota 5, nota 4, nota 5 assim no máximo. É bem triste porque eu fui com expectativa pra esse filme, porque eu já tinha ouvido falar bem dele. E depois que eu assisti, que eu comecei a bocejar de sono, principalmente da metade pro final, e depois que teve o final, você ficou tipo, é, é isso, sabe? E acho que talvez influencie na minha nota isso, mas eu acho que eu mantenho a minha nota de 4 ou 5. Acho que não merece mais do que isso, mas é isso, pessoal. Se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gosta desse filme, né? Provavelmente você teve uma experiência diferente do que eu tive, porque eu acho que esse filme ele proporciona isso também, de você ter uma experiência diferente. Talvez não tenha me pegado tanto, como pode ter pegado outras pessoas, mas é isso, galera. Curte o vídeo, comenta a sua opinião, se inscreve no canal, pessoal, que é muito importante vocês se inscreverem, tá bom? E é isso, galera. Valeu!